Amém. Graças e paz. Graça e paz. Houve um pequeno atraso porque o Facebook fez uma atualização e nós, como somos expert em Facebook, demoramos um pouco para achar. Mas já achamos, glória a Deus. Deus é bom, Deus nos abençoe, abençoe a todos que estão nos assistindo e que tudo que Deus falar penetre no seu coração, assim como vai penetrar no nosso também. Vamos orar, né? Em primeiro lugar, a graça e paz do nosso Senhor. Que essa palavra venha encher o seu coração de esperança, com certeza vai encher. E que nós possamos ser enviados de Deus para falar ao seu coração. Se houver alguma coisa aí meio assim na transmissão, não leve em consideração não, tá? Porque a gente está começando e houve umas mudanças aí. Amém? Dani, saudade de você, menina. Deus te abençoe e console o coração dos funcionários, dos familiares lá, da diretora da escola, né? Da faculdade. Vamos orar a Deus, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos responder, né? Tudo aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Senhor, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo e sublime nome. Pai, muito obrigado a Deus, porque as dificuldades surgiram, mas todas elas foram jogadas por terra. Amém, aleluia. Porque a palavra que o Senhor colocou no nosso coração é porque certamente tem muitas pessoas necessitadas de ouvir. Traz o teu povo, coloca o teu povo diante, ó Pai, desta gravação, que eles possam, ó Deus, receber a palavra que veio do teu alto e sublime trono como resposta de oração. Usa as nossas vidas, usa, Senhor, os teus servos, as tuas servas, que as nossas palavras venham ungidas, que tu possa tirar a brasa viva do altar, ó Pai, e queimar os nossos lábios, para que nós possamos, ó Pai, sermos a tua boca aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, continua conosco, fala por nós, toma o teu lugar de honra, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a tribulação tem um tempo determinado, ou seja, ela não é para sempre. É para nos ensinar, é para nos alertar. Então nós vamos ler uma passagem que está lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, verso 7 ao verso 10, que diz assim: Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E vos expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Irmãos, como o Jorge disse, né? O tema é: a tribulação tem um tempo determinado, mas a vitória é para a vida eterna. Para sempre. É para sempre. Então, nós lemos a história de um povo, era o povo de Israel, que viviam assolados por povos, povos, né? Os amalequitas, os midianitas e outros tantos lá do deserto, né? Então eles eram assolados por esses povos. Eles viviam essa tribulação 7 anos. Mas com a permissão do Senhor. Sim, há 7 anos eles viviam nessa tribulação. O que acontecia? Eles plantavam, eles semeavam, eles cuidavam da terra. Quando chegava no tempo, no período da colheita, esses povos
vinham e tomava tudo deles. Tomava até os animais. Não deixava nada para... Nada. E eles começaram há 7 anos sempre nisso. E eles não tinham condições de reagir porque eles eram mínimo, um número muito pequeno e não tinha tanta força quanto o povo inimigo. Eles não estavam preparados para a guerra. E engraçado que o Senhor escolhe as pessoas mais improváveis para o Senhor realizar proezas com essas pessoas. É verdade. Porque ele chamou Gideão, mas Gideão era uma pessoa insegura. Gideão, ele não se achava capaz de realizar nenhuma tarefa que Deus lhe pedisse que fizesse. Mas o Senhor, o anjo do Senhor, chamou para ele e tratou ele assim: homem valente. Mas se fosse pela visão humana, o pessoal dizia: mas como valente se ele é um cara limitado, ele é um cara que tem medo de tudo? Mas o Senhor vê lá na frente. Assim como hoje as pessoas podem te achar que tu não tens foco, não tem aspirações, mas Deus sabe que você tem e Deus vê lá na frente o seu futuro. Amém. Basta que você faça o que Deus mandar, conforme mandou Gideão. Mesmo sendo fraco, mesmo duvidando, ele tinha uma coisa importante para o Senhor: ele era obediente. Ele confrontou o Senhor. Mas se tu realmente falas que é conosco, como tu deixaste chegarmos nessa situação? Mas foi porque o povo prevaricou. Mas ele confrontou o Senhor, mas não desobedeceu ao Senhor. Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. Sim, eu não sei, irmão, não sei, irmã, há quanto tempo você vem sendo atribulado, afligido, passando por uma situação que aos seus olhos naturais não tem como sair dela. E muitas vezes até se acomoda. Sim. Né? Muitas vezes já se acomodou devido a tanto tempo, já orou, já pediu, já clamou, já jejuou e você não está vendo resultado. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que põe limites, que dá prazo e que acaba com a tua tribulação. Há um tempo determinado por Deus para você suportar o que você está suportando. E hoje nós viemos aqui para dizer para você que assim como aquele anjo apareceu a Gideão, eu, em nome de Jesus, eu profetizo que aparecerá uma solução para que essa tua tribulação tenha um fim determinado por Deus já. Gedeão, lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 3, Gedeão, ele já estava se escondendo, ele estava pegando, ele estava semeando, estava lá mexendo lá nas coisas. Lê aí o capítulo 3. Capítulo Não, versículo 3, o 6, 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Sim. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Quer dizer, aí o que aconteceu? Gedeão estava lá cultivando, estava lá, né, malhando o trigo, ele estava escondido para que o inimigo não o visse. Mas eu quero te dizer que você mesmo escondido, você mesmo afastado, eu quero dizer que o inimigo pode não te ver, mas aquele que vai te exaltar, ele vê aonde você está. Gideão estava malhando o trigo escondido para que o inimigo não visse e roubasse o pouco que ele ainda tinha. Mas quando Deus quer te usar, mas quando Deus quer te levantar, você esteja onde estiver,
que Deus vai te encontrar. Lá no versículo 13, Gideão começa a interrogar a Deus. Como pode ele estar com o seu povo? Se Deus está com o seu povo, como é que Deus permite que ele esteja passando por tudo isso? De repente, essa tem sido a sua pergunta a Deus, né? O porquê de tanta luta, o porquê de tanto sofrimento? Cadê as promessas que Deus fez a você? Cadê as profecias que você recebeu? Gideão perguntou ao Senhor quando o anjo aparece a Gideão, Senhor, que era o próprio Senhor. E disse para Gideão, né, que estava com ele e que ainda chamou Gideão de homem valente. E Gideão, né, ele foi até abusado, que ele ainda confrontou. Se o Senhor está comigo, se o Senhor está com o nosso povo, como é que o Senhor está deixando passar essa situação toda? Quantas vezes você tem perguntado a Deus? Quantas vezes você tem recebido a profecia de que tudo vai ficar bem, de que tu vai prosperar, que tu vai... E quanto mais você recebe a profecia, vem uma lambada. Quanto mais você ora, quanto mais você... vem uma lambada. Mas eu quero te dizer que isso tudo tem um tempo determinado. As adversidades da vida não significam que Deus nos abandonou. Lá em Romanos 8,35, Paulo vai dizer, nada vai nos separar do amor de Cristo. Não é porque você está passando por isso que Deus te abandonou. Não é porque você está passando por esta tribulação que Deus deixou você. Nesse sofrimento teu, nessa tribulação, nessa luta, há a presença de Deus para que a sua casa, para que você venha galgar um patamar mais alto. Essa luta, no momento, você não está entendendo. Há quantos anos, há quantos meses. A conta, né? Você já perdeu a conta de quantas profecias você já recebeu e nada aconteceu. Mas é porque o tempo determinado dessa luta acabar ainda não tinha se concretizado. Mas eu quero ser boca de Deus para você nesta noite. Dizer para você que hoje, Deus determina que o tempo da luta, o tempo da tribulação acabou. Só que quando Deus determina o tempo da tribulação, o tempo do final da tribulação, há algumas regras a serem obedecidas. O pai de Gideão tinha erguido um templo de Baal. E Deus falou para Gideão destruir o templo de Baal e o poste ídolo de Acera, uma deusa lá deles lá. Gideão podia, mas é do meu pai. Mas ele não quis saber. A obediência era que tinha que fazer. E no lugar do templo, do templo de Baal destruído, ele tinha que erguer um sacrifício ao Senhor. E o anjo, ele precisava dessa confirmação para saber que ele estava sempre pedindo alguma confirmação. Caramba, não era mole não. Aí quando o anjo do Senhor estendeu a espada e o fogo consumiu o holocausto que Gideão tinha preparado, ele, então realmente o Senhor quer que eu tire o povo de Israel dessa escravidão. Quem sabe você está precisando tirar alguma coisa da tua casa, tirar alguma coisa da sua vida. Exatamente. Não importando o que seja, pelo menos até Deus te abençoar. Amém. Porque, por exemplo, o Gideão destruiu o templo de Baal. O pai podia se revoltar contra ele. Aí o povo idólatra falou que tinha que matar Gideão. O pai, não. Se Baal fosse realmente o verdadeiro Deus, ele mesmo tinha defendido da destruição que Gideão fez. Com certeza. Então vocês veem que o pai de Gideão percebeu que aquele Deus não valia de nada. Então, de repente, na sua vida tem alguma coisa que não vale de nada e você está segurando, você está, de repente, até cultuando. Então, é nessa hora que a obediência de Gideão tem que ser feita na sua vida. Você tem que obedecer às instruções que o Senhor vai te dar
porque a tribulação vai acabar. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, Deus não compactua com coisas erradas. Se há alguma coisa boa, se há alguma abominação, Deus não vai pactuar. Não. Deus, há um tempo determinado, e outra coisa, o tempo determinado por Deus vai ser cumprido início, meio e fim. Deus não pula etapas. De repente, você ainda está rodando nesse mesmo círculo, nessa mesma situação, porque de repente você está ainda com coisas que estão te prendendo. Às vezes há coisas contaminadas que não está deixando que a tua bênção, que a tua libertação dessa situação acabe. Aconteça. Ora a Deus, peça a Deus. Deus permite as situações difíceis, aparentemente impossíveis nas nossas vidas, para nos levar a lugares mais elevados. Essa luta, essa tribulação já estão com os dias contados. Já está com os dias contados para acabar. Muitas vezes você falou, cheguei no meu limite. E Deus diz, aguenta mais um pouquinho, porque o teu limite ainda não é o meu. Aleluia. Amém. Vou tirar você dessa situação, você sabe por quê? Porque Deus quer te tirar dessa situação de cabeça erguida. Quando você diz, cheguei no meu limite, Deus renova as tuas forças. Se for já o final, tá? Se já for o final do tempo que Deus determinou, beleza. Se não for, ele renova. Você sabe por quê? Ele não vai tirar você desta luta enquanto o ciclo não se fechar. Deus não trabalha com ciclo aberto. Quando chegamos no limite, quando você fala, cheguei no meu limite, Deus chega com a providência. Qual a providência que você está pedindo de Deus? O limite de Abraão foi Isaac, né? O limite de Abraão era a morte de Isaac. Quando Abraão levou Isaac para ser imolado, chegou ao limite que Isaac era o filho querido dele. Mas o que Deus fez? Abraão chegou no limite, Deus vai e providenciou o cordeiro. O limite de José foi o sonho de Faraó. Exatamente. Senão ele ia ficar preso Senão o resto da ele ia vida. ficar lá. Não, e o limite dele, mais profundo, foi exatamente o copeiro não ter revelado para o rei, para Faraó, sobre a vida, sobre José. Porque senão ele não chegaria a ser governador, ele seria mais um copeiro. E não era esse o propósito que Deus tinha. O limite de Ana era um filho. E o que foi que Deus fez? Providenciou Samuel. E o limite de Cristo era a morte. E Deus providenciou a ressurreição. A ressurreição de Jesus. Quando você chega no seu limite, Deus vai providenciar algo para que você não venha sucumbir. E eu quero te dizer que essa tribulação, se é dada por Deus, se é vinda de Deus, você não morrerá por ela, não será sucumbido. Deus, muitas vezes, sempre, ele usa a fraqueza humana para mostrar a sua força e para mostrar o seu poder. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da fraqueza na sua vida. Exatamente. Porque quando Deus tira você da fraqueza, as pessoas dizem e testemunham. Só Deus para fazer isso na vida dele. Exatamente. E outra coisa, as provações e tribulações vêm tanto com um propósito quanto uma recompensa. Por que isso? Lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros
e em nada deficiente. Já no verso 12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa mais valiosa que a coroa da vida. A tribulação vem, mas o prêmio, quando a gente passar pela tribulação com alegria, é difícil, porque nós seres humanos somos limitados. Amém. Mas a alegria no Senhor é a nossa força. Aleluia. Receberemos a coroa da vida. Sempre que tenhamos que ter a visão no Senhor. A situação. Irmãos, presta atenção. Por mais difícil que esteja a situação, eu quero te dizer, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, que Deus não vai pular a etapa. Aleluia, não pula. Não vai. Você vai ter que passar por ela. Se você tiver que entrar no forno, se você tiver que entrar na fornalha, você vai entrar. Mas o vai quarto homem vai estar lá. Você não vai ser queimado, nem chamuscado. Se você tiver que ser lançado na cova dos leões, você vai ser lançado. Mas o leão, o rei, o poderoso, o leão da tribo de Judá vai estar lá para te socorrer. Para fechar a boca do leão. Não adianta que esta tribulação, quando vem de Deus, você não passa por ela sozinha. Lá em Isaías 43, do 1 ao 3, Deus vai dizer: se passares pela água, se passares pelo fogo, né? Ele diz: eu estarei contigo. Qual é a situação que você está se encontrando? É no fogo? Deus está contigo. Não vai. É não na vai água? Deus está Não vai contigo. submergir. Não vai. Porque o Deus poderoso que permitiu isso é o mesmo Deus que está te sustentando de pé. Você quer saber de uma coisa? Você, no momento, você está achando que a tribulação é fruto de algum pecado. A tribulação é fruto de que, às vezes, você não está na igreja certa, às vezes o seu pastor, o seu líder não tem uma unção para isso. Não, essa tribulação é porque Deus quer te fazer maior do que você é. Essa tribulação é para Deus te fazer grande. Se não fosse a tribulação de José, ele não chegaria a governador. Se não fosse a tribulação de Ana, ela não teria Samuel como o último juiz. Samuel foi o último juiz. E depois de Samuel, conforme a pastora levou a palavra no domingo, quantos filhos Ana teve? Se não fosse a tribulada Ana, se não fosse a Penina, ela não ia lá para o templo para estar Ana lá orando, gemendo e pedindo. O que você tem feito para essa tribulação? Aonde você tem colocado as tuas orações? É no altar ou entregando a pessoas para tentar te socorrer? Tribulação, oração e luta só se ganha no altar. Porque a tribulação, não adianta que vai acontecer. O que você pode fazer é amenizar os efeitos indo para o altar, orando ao Senhor, porque o Senhor vai fortalecer teu espírito, tua alma e teu corpo. Se você se entregar, você vai acabar entrando numa depressão. Não é isso que Deus quer. Entra. Você não é uma depressão. Deus não quer depressão para você. Deus quer te fazer mais forte. E só vai fazer mais forte quando você passa por isso, para ser provado e aprovado. Aleluia. Acabamos de ver aqui, Deus vai nos dar a coroa da vida quando a gente passa pela tribulação, aprovado. Quando a gente passa gemendo e chorando, mas sempre com foco no Senhor. Amém. Não interessa a tribulação, não interessa onde está, não interessa o ambiente. O que interessa é que nós temos que passar gemendo e chorando, olhando no Senhor. É isso que importa, para ganharmos a coroa da vida. Amém. E olha, irmãos, quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração sobre os murmuradores. Não retarde a sua bênção murmurando, reclamando, porque os murmuradores levarão tempo dobrado para conquistar, para vencer, para tomar posse da promessa.
Quando você murmura, você está dizendo que Deus não é suficiente, que Deus não é competente para resolver a sua situação. Os murmuradores ficam rodando no deserto, quando poderiam rapidinho chegar aonde deveriam, mas pelas murmurações, pelas ingratidões, eles viviam em círculos até eles reconhecerem que Deus era Deus de promessa, era Deus fiel, e é Deus que fala, é Deus que faz. E é engraçado que os servos dele, às vezes, são tão cegos que Deus já mostrou livramentos, Deus já mostrou milagres, e mesmo assim eles duvidam. Conforme a senhora falou, o povo ficou andando em círculo no deserto, andando. Deus mostrou a terra prometida e mesmo assim não acreditaram no poder de Deus, duvidaram. Eu vou contar a história para vocês, real, acontecido agora, com um servo de Deus. Eles estavam numa tribulação e chegaram a dizer que ia mudar para o outro lado. Meu irmão, se um lado é Jesus, o outro lado é o quê? Olha, eu fiquei decepcionado. Nunca esperava de ver um servo de Deus falar isso, porque está numa tribulação. Agora eu pergunto, aonde vai a fé dele? Que Deus já mostrou para essas pessoas o poder dele, dando livramentos incríveis, dando bênçãos incríveis. E mesmo assim, vem uma tribulaçãozinha, quer passar para o outro lado. Irmão, nós precisamos crescer. Exatamente. Nós precisamos crescer. Isso é sinal nós de temos imaturidade. Que parar, exatamente. Nós temos que parar de ser neném, bebê. Não há mais tempo para isso não, irmãos. Os sinais estão aí. A volta do Senhor já está próxima. E tem pessoas ainda com pirracinha, porque Deus não fez aquilo que eu quero. Exatamente. Porque Deus não me deu aquilo no tempo que eu quero. Né? Eu agora não quero mais, eu agora vou deixar a igreja, eu agora vou deixar isso. É isso que o diabo quer, é isso que o diabo faz. Ele vai buzinar no teu ouvido, ele vai cada vez mais mostrar a você que você está perdendo tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está perdendo tempo quando você está obedecendo. Você está confirmando a vitória que Deus tem para a tua vida. Você está confirmando a tua fé, a tua confiança em Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que desagrada a Deus agrada a Satanás. Aquele que desagrada a Deus não é tido como filho de Deus. O que você quer? Que Deus faça tudo o que você quer, na hora que você quer, no momento que você quer. Deus é onisciente. Deus sabe qual é o melhor. Se tudo está acontecendo, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus mostrar para você que Ele é Deus, que Ele muda os planos, que Ele tira reis, que Ele bota reis. Olha o que aconteceu com Gideão, 7 anos passando por uma tribulação, injustiça, roubo, eram saqueados, 7 anos. Mas glória a Deus que Gideão não seguiu a visão do pai dele. Glória a Deus que Gideão obedeceu, pediu sinais sim, porque às vezes a gente já está tão calejado, às vezes a gente já está tão machucado com tanta luta, que quando a gente recebe uma profecia, a gente começa a pedir a Deus sinais. És tu mesmo, Senhor? Foi o que Gideão fez. Gideão já estava cansado. Porque às vezes há coisas que você, aos olhos naturais, você não consegue encontrar explicação. Como é que Deus diz que é contigo e você está passando por tudo isso? É porque Deus está mostrando a você até onde você pode suportar para você galgar o lugar que Ele tem reservado para você. Porque, de repente, você quer estar numa posição de destaque e está orando a Deus, pedindo a Deus essa posição. Então, Deus quer mostrar a você se você tem condições ou não de chegar. Aí já começa a dizer, eu estou orando, nada acontece, o tempo não é teu.
A palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Deus determinou um tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de guerra, há tempo de paz. Esta luta que você está lutando não é você que está lutando sozinha, não. Deus está lutando com você. Porque se Deus não tivesse nessa tua tribulação, você já teria sucumbido. Com certeza. Começa a dar glória a Deus. Começa a falar, Senhor, ontem foi um dia, mas hoje vai ser outro dia. Senhor, ontem eu não consegui, mas eu vou conseguir. Senhor, começa a aguçar dentro de você a esperança. Começa a aguçar dentro de você a fé. Porque fé é uma questão de atitude. A fé, ela tem que ser movida. A fé, a palavra de Deus diz que fé sem obra é morta. Como é que está a tua confiança em Deus? Como é que está a tua fé em Deus? Como é que está a tua visão em Deus? Você só quer achar que Deus existe se Ele fizer o que você quer? Para de murmurar. Para de reclamar. Para de olhar as bênçãos um do outro e achar que a tua está demorando. Quanto mais você olhar para a bênção do outro e achar que a tua está demorando, o relógio de Deus vai mudar os ponteiros aí, ó. Os ponteiros, porque você ainda não está preparada. Porque se você não se alegra com a bênção do outro, o seu coração não está livre para poder receber aquilo que Deus tem para você. Se nós somos... Se nós fazemos parte de um corpo, não adianta a orelha estar alegre, não adianta a orelha estar alegre e a boca está triste. E a língua está afiada. Não adianta. Para de murmurar, para de reclamar, não retarda a tua bênção. Deus quer te dar a bênção completa. Deus quer que tudo venha no seu tempo. Deus quer que você esteja preparada para receber, como o pastor diz, né? Preparar o ambiente para o milagre. O teu coração está preparado para receber? A tua casa está preparada para receber? A tua casa é um lugar santo? A tua casa tem sido um pedaço do céu aqui na terra? A tua casa, como é que é? Há contendas, há mentiras, há palavrões, são pessoas que falam e não cumprem. A gente tem visto servos de Deus aí atribulado, passando por situações, e a gente ora, e a gente não vê nada mudar. Uma certa vez aí eu estava orando por uma pessoa, e Deus virou para mim e disse assim, você pode até orar por ela. Você pode até orar. Eu vou ouvir as suas orações, mas não vou te atender. Por quê? Porque havia contaminação. Havia coisas erradas na casa dela. Havia coisas erradas até no falar dela. A gente vê crentes falando palavrão. A gente vê crente aí com umas atitudes, com umas roupas, com umas coisas que a gente diz assim, meu Deus, qual é a diferença do ímpio? A glória de Deus não brilha em lugar sujo. A glória de Deus não brilha em lugar onde não esteja realmente tudo na base da palavra do Senhor. A tua casa tem resplandecido a glória de Deus? O teu testemunho de vida tem? A tribulação você está vendo, a tribulação você está reclamando, mas você já parou algum dia e já perguntou, Senhor, aonde que eu estou errado? Senhor, o que está acontecendo? De repente a situação aí de Gideão era o pai dele. Sim. Era o pai dele. De repente não, com certeza. Com certeza, era o pai dele. Então, quer dizer, o Senhor está... E Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que ainda mostrou para ele onde estava o problema. Peça a Deus para te mostrar. E engraçado que as pessoas, para justificar essas atitudes, dizem assim, o mundo está mudando. Tá. Mas a palavra de Deus não muda. Não muda. Jesus continua o mesmo. Tem um verso que fala que Deus quer nos vestir com as vestes celestiais. Deus quer nos vestir como noiva que vai para o altar. Aleluia. Isso quer dizer o quê?
vestes celestiais são vestes de outro patamar espiritual. Deus quer nos ver como noivos indo para o altar. A noiva vai fazer aquele vestido. Aí tu vê a vestimenta de certos crentes, aquilo é roupa de ir para o altar. A vestimenta é abençoada por Deus, conforme ele fala, que é do vestes celestiais. Fica difícil. As pessoas estão se adaptando às coisas do mundo. E não, as pessoas estão influenciando o mundo. Porque diz aí, que nós somos a igreja do Senhor, né? Não, aí nos chamam de legalistas. Cansaram de chamar isso de legalista. Mas a palavra é a Bíblia. A Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia completa a própria Bíblia. Então você não pode dissociar um livro porque você vai só no Novo Testamento. A Bíblia é composta de Antigo e Novo Testamento. Lá no Salmo 107, o título é o seguinte: Deus salva todas as tribulações. A providência divina é responsável pela libertação de qualquer cativeiro. Os viajantes angustiados são guiados a uma cidade. Está lá no verso 4, verso 9. Prisioneiros numa masmorra são libertados. Está no verso 10 ao 16. Eu lembro de Paulo e Silas, que Deus deu um terremoto, eles foram soltos, providência de Deus. Homens doentes são restaurados à saúde. Está no verso 17 a 22. Os leprosos que foram curados. Os marinheiros ameaçados sendo levados em segurança a seu destino. 23, 32. Paulo, indo para a ilha de Patmos, aquela confusão que o capitão não deu ouvido para ele, e Deus, usando Paulo, falou: ninguém vai perder a vida, só vai ser perdas materiais. Então esse Deus que salva de todas as tribulações é o Deus que vai salvar você. Qual é a sua tribulação? Você está angustiado procurando uma cidade? Um rumo na vida? Ou você está querendo ser liberto de alguma coisa que você não humanamente não consegue? Deus está aí para isso. Você está doente de alma? Está doente de espírito? Deus está aí para isso. Ou você está sendo ameaçado por alguma coisa, algum patrão, algum parente? Deus está aí para isso. Deus salva de todas as tribulações. A providência divina é responsável pela libertação de qualquer cativeiro. Seja que cativeiro for, você pode ser libertado. Basta querer, basta olhar para Deus, basta não desviar o olhar de Jesus. Irmãos, muitas vezes a nossa peleja, a nossa luta, quem cria somos nós mesmos. E muitas vezes essas lutas vêm quando a gente está afastado de Deus, quando a gente está... segue Jesus de longe. Sabe, quando a gente está desanimada, assim, eu não crio ânimos, eu não estou com vontade, eu não preciso estar sempre lá. Irmãos, você pode tudo. Você pode tudo. A palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo, mas uma coisa você não pode: se afastar de Deus. Irmã, eu não me afastei de Deus, eu só não estou indo na igreja, só não estou fazendo parte da consagração, só não estou fazendo isso. Aonde você tem colocado Deus na sua vida? Qual é a prioridade? Aonde Deus está na tua vida? Deus está à frente de quê na sua vida? As suas compras estão na prioridade. Não, hoje eu não vou à igreja porque eu vou no shopping que eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Hoje eu não vou. Você pode fazer tudo, mas você não pode se afastar de Deus. Você não pode nunca e não deve procurar outros meios que não seja levar a Deus a tua ansiedade, a tua luta, a tua tribulação. Só Deus
Só Ele tem a saída. Só Ele tem a palavra certa. Só Ele tem só Ele que vai te conduzir à forma em que você deve agir. Hoje eu ouvi de uma irmã, ela me mandou uma mensagem, e na mensagem ela disse, eu mandei uma mensagem para ela e no final ela me mandou, eu estava precisando ouvir esta palavra. Eu estava precisando ouvir, porque tem dia, irmãos, que a peleja é tanta, que realmente a pessoa fica desanimada, que a pessoa fica prostrada, que a pessoa fica sem força, sim, mas é no Senhor, é no altar, é no joelho, é que você precisa ir levar essa situação em Deus. Irmão, desculpa, ele mexeu aqui no troço e disparou. Pronto, já voltou. Irmãos, ninguém conhece o sabor da vitória sem comer antes, sem saber o sabor da peleja. Amém. Ninguém conhece o sabor da vitória sem saber o sabor da peleja. Essa peleja vai ter um mel lá na frente. E quando esse mel estiver na tua boca, quando essa conquista estiver nas tuas mãos, ninguém vai tirar. Essa conquista é para sempre. A peleja é temporária, mas a vitória é para sempre. Ninguém vai tirar a vitória que Deus já decretou para a tua vida. Aquilo que Deus determinou para a tua vida já está determinado. Está. Aquilo que Deus já escreveu já está escrito. Não tem borracha, não tem ninguém que tenha poder de apagar aquilo que Deus já escreveu. E o que Deus escreveu para você é o que ele diz, tu não sabe os meus pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de prosperidade, são pensamentos de paz, são pensamentos de vida. É isso que Deus tem para a tua vida. Deus não quer que você fique eternamente nessa peleja. Deus não quer. O relógio da providência divina não se atrasa. Na hora certa, no momento certo, Deus vai te tirar desse cativeiro. O povo levou quantos anos lá no cativeiro? Deus mandou Jeremias, Deus mandou Ezequiel, Deus mandou todos os homens irem lá. Jeremias então chorava. Eu quero dizer para você que Deus vai mandar um Jeremias na tua vida para te tirar dessa situação. Mas não faz que nem o povo, não. Ouça Jeremias. Não, ouça. Por isso é que Deus está mandando. Aleluia. É por isso que Deus está mandando a gente enviar esse recado para você. Deus vai mandar um Jeremias na tua vida para te tirar dessa situação. Deus vai mudar o coração do rei Nabucodonosor para te abençoar. Canta lá, manaia. Quem é que está te atribulando? Quem é que está tentando tirar a tua paz? Pois é Ele que Deus vai usar para ser bênção na tua vida. Deus vai mudar. Deus muda corações, Deus tira reis, Deus põe reis, Deus muda estações, Deus muda os tempos para abençoar os teus servos. Deus pode parar até o relógio para te abençoar. Deus pode até adiantar o relógio dele para te abençoar. O sol não parou? Creia, espere, não murmure. Deus coloca limites, Deus coloca tempo em nossas vidas para a nossa proteção, porque Ele sabe até o quanto você pode suportar. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10:13 vai dizer, não veio sobre vós tentação acima do que pode suportar. Antes, Ele manda o escape. Ó Deus mandando o escape aí, através das mensagens, através dos louvores, através de um versículo que você passa pela internet, aí você vai ver. Deus está dizendo, você não está sozinha, não. Deus está dizendo, Ele não te abandonou, não. Muitas vezes Deus tira o mal de perto de você, porque o bem que Ele vai fazer, esse mal não vai participar. Eita, Deus tem afastado. O mal tem que sair. Deus tem afastado muita gente da tua vida. Deus tem tirado muitas coisas da tua vida.
Você deve estar dizendo, meu Deus, antigamente eu vivia assim, eu vivia assado, eu tinha isso, eu saía, eu tinha amigos. Hoje em dia é Deus tirando. É Deus mudando, porque está chegando o momento de Deus te abençoar. E a bênção não pode ser dividida com o mal, a bênção é só tua. Essa tribulação que você acha que é tribulação, é um movimento de Deus aí para mudar as coisas na tua vida. Tu não tem pedido, tu não tem orado, tu não tem clamado. As mudanças vão acontecer e sabe o que Deus está me dizendo? Que quando você for tomar posse do teu troféu, nenhum daqueles que não eram bênção da tua vida vão participar. Aleluia. Isso tudo que ela falou para você nessa hora, resume numa coisa: você tem que ter esperança. Sabe por quê? Que a esperança não nos deixa desanimar. Mesmo em meio às maiores tribulações, mesmo em meio às aflições da vida. No livro de Romanos 8, 35, 37, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Aleluia. 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 Essas coisas acontecem conosco, serão temporárias. O quadro de tribulação certamente será mudado, pois nestas coisas somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor não é uma isenção destas coisas, mas a vitória no meio destas coisas. Aleluia. 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 A tribulação pode vir e durar um tempo, mas no fim dela nós seremos mais que vencedores, pois estaremos em Cristo. Nós não apenas venceremos, mas também chegaremos ao fim da luta e da adversidade, mais maduros, mais fortes. Experimentaremos um tratamento especial de Deus em nossos comportamentos cristãos. Aleluia. É a coroa da vida que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Irmãos, quando Deus me deu esse título dessa mensagem, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu estava passando por momentos, nós desde junho, a gente tem assim vivido momentos de que nós temos nos surpreendido com o imenso amor de Deus. Nós temos nos surpreendido com a misericórdia do Senhor. Desde o dia em que um homem de Deus me entregou uma palavra que Deus entregou a ele, e que entregasse essa palavra a mim, esse homem de Deus é o meu pastor, que vai ser eternamente meu pastor aqui na terra. Pastor Tadeu, sabe disso porque é seu pastor também ele, pastor Manuel da Silva. Me entregou, que Deus falou com ele, que falasse para mim. Isso foi no mês de junho. Isso foi no dia do aniversário do pastor Tadeu. Ele foi lá na igreja, entregou esta palavra, e antes dele iniciar a mensagem, ele falou que ele estava ali para entregar um recado de Deus a uma pessoa, e por amor a mim, Deus, essa pessoa era eu. E ele disse que Deus mandou ele me dizer que Salmos 23, versículo 5, que as misericórdias, que a bondade e a misericórdia de Deus me seguiriam todos os dias da minha vida. Porque Deus não tinha esquecido de nada do que eu havia feito. Irmãos, ele me entregou essa palavra no dia 5 de junho, que ele foi lá. No dia 10, a minha peleja começou. No dia 10, no dia do meu aniversário, a minha luta começou. E cada vez que a luta vinha, eu me lembrava desse versículo. Eu estou sendo seguida pela misericórdia, eu estou sendo seguida pela bondade de Deus.
Se eu tenho a bondade de Deus e eu tenho a misericórdia de Deus, eu vou estar de pé. E cada vez mais, e vinha, e eu estou sendo seguida. As misericórdias do Senhor e a bondade do Senhor me seguirão. Hoje eu passei por isso, mas eu venci porque a misericórdia de Deus esteve me seguindo. E Deus, um dia eu deitada, Deus falou comigo. E eu guardei isso. Nada separa o amor dele de nós. Eu li agora no versículo. Luta, você leu agora. Luta nenhuma vai mostrar que Deus ama você menos ou ama você mais. Não são as lutas que vai demonstrar o amor de Deus. Pelo contrário. É você vencendo essas lutas que você vai ver o amor de Deus na sua vida. Se você venceu, não foi pelos seus braços. Nós vamos ver aqui que Deus falou para Gideão. Gideão iria lutar, né, com apenas 300. Ele iria lutar para 132 mil que tinha do exército inimigo. E ele só tinha 35 mil. E desses 35 mil, Deus ainda mandou ele tirar não sei quantos mil lá e disse, não, ainda tem muitos aí. Eu quero te dizer que homem nenhum, que poderoso nenhum, que chefe nenhum, que pistolão nenhum vai botar você aonde você deve estar. Quem vai te colocar é Deus. Deus não precisa de quantidade, Deus não precisa de muitos. Eu quero falar para o pastor Tadeu, para a pastora Liliane, que hoje, quando eu estava lendo esta mensagem, Deus falou comigo, que assim conforme ele fez com Gideão, ele vai fazer com vocês. Aleluia. Ele não precisa de muitos para estar ao lado de vocês, para vocês conquistarem aquilo que ele já determinou que é de vocês. Oh, glória. A terra será conquistada. Os inimigos serão postos fora, porque Deus, ele é a maioria. Ele não precisa de números, ele não precisa de quantidade. Deus falou, e eu vou dizer para vocês dois, e vou falar para você que está assistindo. Deus vai te colocar no patamar onde você vai dizer, foi Deus que me colocou. Eu não precisei de ajudantes, eu não precisei de ninguém. Eu precisei só da minha fé e da minha confiança em Deus. Por isso é que eu estou aqui. E Deus disse para Gideão, vai lá, tira só 300. Ele já era um exército pequeno. Ele já era, diante daquele exército inimigo, mais fraco. Ele já era o mais fraco da família dele. E Deus ainda manda ele ir só com 300. Eu quero te dizer que o poderoso está contigo. Que essa guerra já está vencida. Que essa peleja não é tua. Que esta luta não é tua. Que Deus está pelejando. Que Deus está contigo. Que o general de guerra é o Deus que está à tua frente. E ele não perde batalha. E para Deus não importa o número. Não importa. O que importa é a estratégia que Deus tem para que você obedeça como Gideão obedeceu. Deus falou assim, acende tochas, bota dentro de vasos de barro, e quando Gideão mandar tocar a trombeta, quebra os vasos e vão com as tochas para cima do inimigo. O que aconteceu? O inimigo ficou na confusão e começou a lutar contra eles mesmos. E os poucos que sobraram foram embora. E que a estratégia de Deus foi o quê? Separou de 100 em 100 e botou em cada lugar que eles iam fugir. Quando foram fugir, deram de cara com 100. Aí foram para cá, deram de cara com outros 100. Estratégia de Deus. E são as estratégias de somos Deus. Somos fracos, sim, porque somos limitados humanos, mas o Senhor é forte. Aleluia. O Senhor tem estratégia Glória certa para que nós vençamos o inimigo. Amém. Não importa que importância ele tenha. Amém. Não importa que patamar esteja. Amém. O que importa é que o patamar que o Senhor quer nos botar é muito mais do que o do inimigo. Amém. Aleluia. Amém. E, olha, irmão, dá glória a Deus, hein? Se o que você está querendo que aconteça ainda não aconteceu, dá glória a Deus. Ou porque ainda não está no tempo de Deus, ou porque não está no coração de Deus. Porque na nossa vida só acontece aquilo que está no coração de Deus. Eu quero que o meu desejo esteja no coração de Deus. Aleluia. Se não tiver no coração de Deus, não precisa acontecer.
Não é bênção. Eu falo isso para minhas filhas, eu falo isso para o meu marido, eu falo isso para os meus sobrinhos, que a tua vontade esteja registrada no coração de Deus. Porque se não tiver registrada no coração de Deus, não precisa. Esse ano, só isso. Esse ano nós estamos orando, né, ano passado a gente orando para esse ano de 2023. E Deus nos deu uma palavra lá no livro de Êxodo. Deus disse, conforme ele disse a Moisés: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Eu quero descansar porque eu sei que a presença de Deus está comigo. Se a presença de Deus não estiver contigo, tu vai estar atribulado, tu vai estar afligido, tu não vai ter paz. Mas, irmã, eu estou atribulado, eu estou afligida, mas eu tenho Deus. Mas você está vencendo porque Deus é com você. Mas se a presença de Deus não estivesse com você, você já teria sucumbido. E você não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa de ninguém para realizar os seus sonhos. Você precisa de Deus. Se Deus está na tua vida, você vai ser feliz e vai ter os seus sonhos realizados. Porque conforme ela falou, que quando a sua vontade está na vontade do coração de Deus, é sinal que a sua vontade está abaixo da vontade de Deus. Nós sempre estamos abaixo de Deus. Mas tem pessoas que querem ficar acima de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vê, por exemplo, que lá no Velho Testamento fala que Satanás era querubim ungido. Acho que isso é mais que Deus. Isso é mais que Deus. Aconteceu. Foi jogado no abismo, cheio de fogo e enxofre. Então, que nós possamos estar sempre debaixo da vontade de Deus. Gedeão, por exemplo, era um cara inseguro. Ah, Senhor, eu sou o mais fraco da tribo mais fraca. Não sei o quê. Menor da minha casa. Menor da minha casa. Ele se sentia inferiorizado. Mas era ele que Deus queria. Era, exatamente. Tanto é que ele foi chamado para julgar Israel, depois que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, resultando na entrega deles por Deus aos midianitas. Os midianitas oprimiram Israel por 7 anos, como a senhora falou. Gideão foi reconhecido como o mais importante juiz de Israel. O único que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Aleluia. Olha só, irmãos. Olha só. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo o restante da vida dele houve paz. Um cara que se sentia inseguro, se sentia menor, achava incapaz. Olha o que Deus fez com ele. Como você está se achando hoje? Aleluia. Como você está recebendo esta palavra de ânimo? Aleluia. Você quer ser como Gideão? Vencer na vida? Você quer ser um destaque na obra do Senhor? Destaque que eu falo não é destaque para aparecer. Destaque para ser aquele que está sempre a postos para servir ao Senhor. Amém. Para tapar brecha. Amém. Para eis-me aqui, Senhor. Amém. Para receber a coroa da vida. Amém. Deus tem para cada um de nós. E sabe o que Deus está me falando, pastor? Deus está me dizendo que tem pessoas aí que estão assistindo. Depois eu quero ver as pessoas que estão, que eu vou orar por um, porque está com complexo de inferioridade. Para mim nada dá certo, a minha vida dá sempre errado. Eu sou a pequena, eu sou isso, eu sou aquele que nem Gideão. Epa, acorda! Levanta! Você tem o melhor aliado que podia ter, que é Jesus. Exatamente. Gideão se achava o menor, o mais pobre, o pobre coitado, mas foi ele. Foi ele que Deus separou. Moisés se achava gago, Moisés se achava incompetente para isso, para aquilo, mas foi ele. Davi estava atrás das malhadas, mas foi ele que Deus foi buscar. Davi era lá muito franzino, aquela coisa toda, cuidava de umas ovelhas que não tinha valor nenhum, amém, mas foi ele. Foi ele que Deus constituiu como rei, maior rei de Israel. É você mesmo, é você mesmo. Enquanto você ficar nessa, com pena de você mesmo, a coisa não vai andar. Levanta. Para com esse espírito de coitadinha, de coitadinho. É você que Deus quer ver de pé. É com você que Deus quer poder contar para tirar tua família desta situação.
para poder mover as águas que Deus tem movido e você não tem visto. Você tem que se libertar do passado. É isso que está te prendendo para você receber a bênção de Deus. Larga o passado. Exatamente. Deus quer se revelar a você. Saia da sua zona de conforto. Gideão recebeu a revelação e a visita do anjo. Ele não estava dentro da casa dele, não. Ele estava lá onde? Estava lá exatamente malhando o trigo, escondido, lá embaixo. Você quer a bênção do Senhor, mas quer continuar na bênção, na tua zona de conforto? Vá para o arado, põe a tua mão. É lá que Deus dará a você as estratégias para você poder vencer a essa situação. Deus vai dizer que põe a mão no arado e não olha para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Vá para o arado. Vá para o templo. Vá para a casa do Senhor. Vá para as consagrações. Vá para a comunhão dos santos. É lá que Deus vai dar a estratégia para você vencer a tudo isso. Talvez Ele esteja esperando. Talvez Ele está querendo que você tenha ânimo e que você saia dessa zona que você está, desse desânimo. Aguça a tua esperança. Aguça o ânimo. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar. Deus não quer contar com muito. Deus quer contar com você. Deus não quer levantar muitos, Deus quer levantar você, é você mesmo que eu estou falando. Irmã, será que é comigo? É com você. Porque Deus não chama preparado, Ele prepara o chamado. E Deus está preparando você, você Amém. Tem que dar um passo para frente. Se anime, coloque a sua esperança à frente do seu desânimo. Se anime, presta atenção que essa frase eu recebi de Deus. Coloque a sua esperança na frente do seu desânimo. Aleluia. Aguça a tua fé. Deus está contando com você, porque nem todos que estão ao teu redor... Eita, glória! Nem todos que estão ao seu lado têm a coragem de enfrentar o que você está enfrentando. Às vezes estão aí... levantando o teu braço até aqui, porque o braço dele também ele não está aguentando. Deus quer colocar guerreiros. Quando Deus disse lá para Gideão, vê lá como é que eles vão beber água. Vão lá ver como é que eles vão beber água. E quando Gideão disse, espada para o Senhor, espada para Gideão, isso significa o quê? Que havia um líder ali. Espada pelo Senhor, o líder de todo o exército máximo. Era o Senhor. Espada por Gideão. Gideão estava consagrado pelo líder máximo. Aleluia. Porque nem todos que estejam com você têm a coragem e fé suficiente para ir ao ataque com você. Nem todos foram escolhidos por Deus para participarem da tua vitória. Pastor Tadeu... Nem todos são escolhidos por Deus para participarem da tua vitória. Olha, foram 300 de Gideão. Era um grupo, ele tinha um grupo de 32 mil soldados. Mas Deus escolheu só 300. Será que você está aí incluído nesses 300? Porque os outros eram covardes. Separou logo os covardes. Separou. Às vezes Deus está tirando os covardes da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Não me procura mais. Nem liga mais, nem manda mensagem. Às vezes é Deus que está afastando aí, hein? Às vezes é Deus que não quer que eles participem da tua vitória. Porque a tua vitória vai ser muito grande. Confie no Senhor acima de qualquer coisa. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Confia, descansa. Sabe? O tempo, às vezes você já está na faixa de chegada. Está na última curva. Às vezes, sabe, o tempo já está
como é que se diz? O ponteiro de Deus já está quase fechando e você está aí, Deus está desperta. Por que que Deus mandou a gente vir aqui hoje? Para dizer para você o que, de repente, se o culto fosse presencial, você não iria no culto e não ouviria esta palavra que Deus está dizendo. Aleluia. Há tempo determinado para essa tua aflição. E eu quero te dizer que o tempo já está acabando. Já está acabando. O livro de Abacuque, essa semana Deus mandou eu ler o livro de Abacuque. Sentei ali no meu cantinho, ali no meu secreto, e comecei a ler o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é exatamente as coisas que acontecem conosco hoje em dia. A gente começa a interrogar a Deus, né? Por que que ali o vizinho que é ímpio tem 2 carros, e tem isso, tem aquilo, e a gente que tem Deus, a gente passa isso, e que, como é que Deus pode abençoar isso? A gente começa a interrogar. O livro de Abacuque é a mesma coisa. Até que Deus vira para Abacuque e diz o que eu vou dizer para você. Escreve numa tábua, para que todos possam passar e ver, e saber que aquilo que está escrito ali foi Deus que falou para mim. Escreve na tábua do teu coração, escreve na tua face, escreve no teu sorriso, escreve no teu olhar. Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se você acha que está tarde demais, espera. Espera mais um pouco, porque certamente virá, não retardará. O Senhor não retarda as suas promessas. O Senhor é fiel naquilo que ele diz. Abacuque escreveu isso. Abacuque, quando Deus falou com ele, porque aqui Deus estava se referindo ao Messias. Messias significa vitória, Messias significa salvação, é Deus conosco, Emanuel. Então, aqui Deus estava dizendo, ó, vai acontecer. A visão, a promessa, aquilo que eu te falei, aquilo que eu usei os meus profetas para falar com você, vai acontecer. Se aquete, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado. Significa o que? Você vai me glorificar, todos vão ver, todos vão saber que a mão do Senhor fez isso. Calma, aquieta teu coração, o tempo determinado da tua luta, você já cumpriu, como Jorge leu lá em Tiago 1:12, bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação. Lê aí de novo, pastor. Tiago 1:12. Aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Você está sendo provado, mas seja perseverante. Não seja murmurador, porque aí você não vai ser bem-aventurado. Porque depois de ter sido aprovado, você tem que ser aprovado. Receberá a coroa da vida como o Senhor prometeu para os que o amam. Você precisa ser aprovado para você receber aquilo que Deus preparou para você. Paulo vai dizer, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não penetrou no coração do homem é o que Deus tem preparado para você. Você não sabe o que Deus tem preparado. Você não sabe a glória de Deus sobre a tua vida. Não murmura, não reclame. A visão vai ser completada. Lá em 2 Pedro 2:9, Deus vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que você acha, irmã, já estou há 5 anos nessa peleja. Irmã, eu já estou... Ô Marcos, meu sobrinho querido, um beijo. Olha o Marco lá. Recebe essa palavra também, meu filho. Nem todos que estão ao seu redor vão ver a tua vitória, vão fazer parte da tua vitória. Irmãos, lá no livro de Hebreus 10:37,
vai dizer, pois ainda um pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Guarda no teu coração. Abacuque 2, versículo 3. 2 Pedro 2, versículo 9, parte A. Hebreus 10, 37. Pois ainda um pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Se você acha que está demorando, se você acha que ainda não aconteceu aquilo que você quer que aconteça, aguarde no Senhor, porque Deus está preparando para acontecer melhor do que você está esperando. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a você que você já está no final, né, do tempo determinado por Deus para esta peleja. Quantos anos? 7, 10, 20, não sei. Só sei que Gideão levou 7. Levou 7. Mas ele não só derrotou os inimigos, como ele foi constituído juiz. Essa peleja, essa luta, é porque Deus quer te colocar num patamar acima do que você possa imaginar. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos aos avisos? Sim. Amém. É a sua parte. Irmãos, nós estamos felizes que o altar, lugar de sacrifício, lugar de revelação, lugar da manifestação da glória de Deus, está sendo preparado. Aleluia. Assim vai ficar maravilhoso. Por isso que o culto hoje foi presencial, porque exatamente. Está fazendo as obras Nós lá. estamos terminando as obras, nós estamos pensando em fazer a inauguração do templo já. O pastor depois vai falar com vocês. Então a gente está assim fazendo o melhor. Então não fala. Não vou falar. Não. Que para o Senhor tem que ser o melhor. A diaconisa Alcilene e o diácono Manel levaram uma palavra na terça-feira retrasada sobre o livro de Ageu. E Deus falou muito ao meu coração. A gente se preocupa em botar ar refrigerado na nossa casa, em pintar, em botar cortina Natal, faz a flores, e muda tapete, e muda chão, e muda banheiro, e faz isso, faz aquilo. E a casa do Senhor? Ageu vai dizer isso. Que o povo está cuidando das suas casas e está deixando a casa do Senhor. Eu quero te incentivar a ser um colaborador na casa do Senhor. Eu quero te incentivar a ser mais um participante da glória do reino de Deus, para que a casa do Senhor seja vista, esteja dentro dos padrões para a honra de um Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te incentivar nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Oferta, irmão, dia 5 agora, nós temos o nosso aluguel. E nós contamos com você. Nós contamos com o teu dízimo. Tem pessoas que às vezes recebem no dia 31, só vai entregar o dízimo no dia 10. Paga tudo. Paga a Casa Bahia, a casa não sei o quê, sei lá, e só entrega. Faz isso não. Bota Deus em primeiro lugar. É a prioridade. Aonde está Deus na tua vida? Não é? A palavra de Deus em Mateus não vai dizer isso? Buscar ao Senhor. Não, para nós colocarmos Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar pelos as coisas de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. De repente, essa tribulação financeira é porque tu está devedora com Deus, hein? Cadê teu dízimo? Cadê a tua oferta? Você tem pago a NET? Tenho. Você tem pago Casa Bahia? Tenho. Você tem entregue a Deus o dízimo? Tem entregue a Deus as suas primícias? Não esqueça de Deus, bota Deus em primeiro lugar. Nós contamos com você, nós contamos porque a casa do Senhor, nós não temos patrocinadores, nós temos um sustentador que não tem nos deixado na mão, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. A nossa igreja deste tamanhozinho ainda ajuda outras igrejas, ainda colabora com outras igrejas. Como tem surgido pessoas lá na porta da igreja. Domingo mesmo eu tive que interromper, que eu estava vendo o culto, eu tive que interromper
Lenilte, né? Manda um beijo. Beijo, Lenilte, te amo também, tô com saudade. Dá um abraço. Para perceber, acabou a luz. Presta atenção, nós contamos com o seu dízimo, nós contamos com a sua oferta, nós contamos com a sua presença, que é tudo, né? Nós queremos ver você lá. E nós estamos aqui para dizer, quinta-feira, culto imersão, online, com o pastor Tadeu, pastora Liliane, e sábado, é o primeiro sábado do mês. É o sábado de quê? Consagração com toda a igreja, toda. Não é um número de 5, de 6, não. É toda a igreja. Jejum e oração, aonde você vai estar consagrando no mês de fevereiro a Deus, para que Deus possa conduzir todos os dias de fevereiro da sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Eu pensei que tivesse... que eu tô falando rápido, que eu tô com medo da luz apagar de novo. Quero dizer para você que a minha oração é dizer a você que você receba essas palavras, que você receba o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, a graça do Senhor esteja com você. Vamos orar. Deus amado e poderoso, muito obrigado por tudo que aconteceu neste lugar, Senhor. Toque nos corações daqueles que assistiram, Jesus. Toque na mente também, para que possam receber de Ti, Senhor. Derrame sobre a mente deles a paz que excede todo entendimento. Derrame do Seu trono para o coração de cada um refrigério, Senhor. Para que as tribulações, preocupações não venham influenciar na vida de cada um daqueles que assistiram, Senhor. Amém. E que nós possamos continuar sendo emissários de Ti, Senhor. Amém. Nós vamos ser obedientes a Ti, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a igreja amada online diz... Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.